Oi, gente! Hoje eu vim conversar com vocês a respeito de uma notícia que ganhou super repercussão nessa última semana, do cirurgião pediátrico que foi encontrado morto no seu apartamento e que desde fevereiro vinha sendo acusado de erro médico que causou o óbito de uma criança. É importante deixar muito claro que eu não estou aqui querendo minimizar a dor da família, que eu entendo que é uma perda irreparável, a gente não consegue nem imaginar o que eles sofreram, e nem para defender ou acusar o médico. O que eu quero aqui é só explicar para vocês um pouquinho como que acontece isso dentro do hospital, dentro da prática médica, como que a gente lida ou deveria lidar e o que a gente faz para minimizar que esses erros aconteçam. Eu não sei, eu não tive acesso ao prontuário, eu só li o que saiu na mídia, e eu só acho que principalmente o que a gente tem que fazer aqui é não julgar, porque isso quem faz são as autoridades, são os CRMs, CFMs, e quem tem acesso às informações. Eu acho que o pior de tudo é ficar saindo na mídia, a gente ficar cancelando ou culpabilizando as pessoas. Isso é ruim com quem aconteceu e também com a família, porque isso causa só mais dor. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Toda hora aparece alguma notícia dessas, ou no jornal, nas mídias sociais, e algumas pessoas têm ficado meio nervosas e ansiosas, achando que os médicos estão errando mais, as pessoas estão mais negligentes, com imperícia, ou enfim, essas coisas. Na verdade, isso sempre aconteceu. Não os erros, não quero dizer aqui que isso é normal, não é normal. Mas essas questões antes aconteciam e não chegavam ao conhecimento das pessoas. E tem uma questão muito importante que hoje em dia, a maioria dos hospitais, quem trabalha sério, tem um núcleo de segurança do paciente dentro do hospital. E o que é isso? São vários profissionais, é um comitê de vários profissionais que analisam todos os possíveis eventos adversos que possam acontecer no hospital. E tem hospitais que então são ainda mais preparados, onde esses profissionais conseguem entender assim, as quase falhas. O que é isso? É quando um evento inesperado quase aconteceu, mas não chegou a ter nenhum dano no paciente. Vamos lá, só para vocês entenderem melhor. Se eu prescrevo uma medicação, essa prescrição vai para a farmácia e, de repente, a pessoa que está lá na farmácia dispensou um medicamento que era parecido com o que eu prescrevi, com um som parecido. E aí esse medicamento subiu para onde o paciente estava, Foi lá pertinho e o enfermeiro pegou e ia administrar esse medicamento. Só que aí ele olhou e viu e falou, caramba, não é o que está prescrito, nem chegou aí no paciente. Então, o quê? Todas as barreiras que a gente faz para que esses eventos não aconteçam, ok, uma delas funcionou e isso nem chegou. Mas tudo isso é analisado para quê? Para justamente que esse erro não aconteça mais. E aí a gente passa a não culpabilizar as pessoas, porque ninguém acorda de manhã, eu falo isso o tempo todo, ninguém acorda de manhã e fala, oba, hoje eu vou fazer mal para um paciente, hoje eu vou prescrever uma medicação errada, hoje eu vou fazer alguma coisa errada com o paciente. Não é isso. Às vezes, os próprios processos te induzem ao erro. E isso a gente tem que ficar muito atento durante toda a estadia do paciente para que isso não ocorra. Então, isso é algo, para quem é leigo, para quem não está lá no dia a dia do hospital, parece que assim, é um absurdo total. Mas não é, gente. A gente não é robô. Pode acontecer alguma coisa errada, sim. O importante é a gente ficar muito atento e ter vários mecanismos de segurança para que esses erros não aconteçam. É o que a gente se compara ali à aviação. A gente tem checklists, fica checando tudo o tempo todo para que essas coisas não aconteçam. No caso do médico, desses procedimentos, quando são feitos, o mais importante é que a gente converse muito com a família e com o paciente antes de fazer qualquer procedimento, principalmente os procedimentos invasivos. O que são os procedimentos invasivos? São quando você vai submeter o paciente a, por exemplo, uma cirurgia, uma punção,
ou alguma coisa que tenha risco. Na verdade, é isso. Até prescrever uma medicação, por exemplo, eu que prescrevo antibiótico o tempo inteiro, eu tenho que pesar o risco-benefício. Por quê? Se eu vou fazer um antibiótico, por exemplo, existem antibióticos que podem deixar o paciente surdo. Eu tenho que conversar isso com ele, falar, olha, esse antibiótico aqui é o único que eu posso fazer e pode deixar você surdo. E ele tem o direito de escolher, inclusive, se ele quer ser submetido a isso ou não e qual é o tamanho do risco. No caso de um procedimento cirúrgico, existe o consentimento informado. E o que é isso? É que o paciente assina um termo dizendo que ele está ciente, que ele autoriza que o procedimento seja realizado mediante mesmo a todas as complicações que podem acontecer. Porque a maioria das vezes não é erro, é uma complicação inerente àquele procedimento. A gente sabe, por exemplo, vamos lá, quando eu vou puncionar uma veia profunda, que o paciente já está sem acesso periférico, já não tem mais as veias aqui do braço e tudo, eu preciso arrumar uma veia lá do pescoço ou aqui do tórax. Mesmo que eu tenha o melhor médico do mundo, que já fez 500 mil punções, que poderia fazer isso de olhos fechados, existe uma pequena porcentagem que isso pode ter uma complicação, por exemplo, de um pneumotórax ou de um sangramento. Isso não é porque ele errou, é porque os pacientes são diferentes, a anatomia é diferente, essas questões podem acontecer. E o paciente, a família tem que estar ciente disso. E tem que estar ciente também de tudo que a gente vai fazer para minimizar esses riscos. Então, às vezes, o que pode acontecer é que se não existe essa conversa sincera, não existe essa cumplicidade, essa relação médico-paciente muito estreita, algumas coisas podem acontecer. E aí depois, é o que eu converso muito, né? Por exemplo, os pacientes que têm infecção pós-cirúrgica. É raro, é muito raro. Então, menos de 1% de qualquer cirurgia é para ter infecção. Mas pode acontecer. E às vezes os pacientes chegam para ele e falam, Renata, mas poxa, o cirurgião que me operou nem me disse que isso podia acontecer. E aí eles ficam bravos. E é para ficar mesmo, porque se você não sabe, como que você vai prever? E o mais importante disso tudo é entender que não é o médico contra o paciente contra o médico. É um cuidado integrado, que tem que ser muito conversado, tem que ter uma cumplicidade muito grande. Por isso que eu falo assim, você tem que ter o seu médico, você tem que saber quem está te operando, quem está dentro do centro cirúrgico, o que está acontecendo, a sua família, porque senão as dúvidas geram insatisfações e a gente sabe que assim, as coisas podem acontecer. Mas se você está preparado, né, se você está muito bem assistido, você consegue entender que o médico está ali para te ajudar. E se em algum momento você acha que isso não está acontecendo, troque de médico, porque você tem que ter essa cumplicidade, tem que ter essa confiança. E que eu acho que às vezes as pessoas estão perdendo isso, porque nem sabe quem é ou o que está acontecendo. Tem muita informação, sim, e isso é muito bom, mas a gente precisa usar isso para o bem e não para o mal, do que ficar falando, uns falam mal do médico, outros falam mal da família, e fica aquela confusão toda e ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Eu sei que esse assunto é muito polêmico, vocês podem deixar aqui os seus comentários se já aconteceu, alguém já foi vítima de algum tipo disso, ou você que é médico, você que é profissional de saúde, que isso não acontece só com médicos não, tá, gente? Há um tempo atrás, uma técnica de enfermagem também infundiu uma medicação errada e a criança morreu e, se eu não me engano, ela chegou a tirar a própria vida também. Isso acontece muito, porque a gente não está preparado para perder esses pacientes, não está preparado para que esses eventos aconteçam. Obrigada e até a próxima.